Hoje nós vamos concluir mais uma parte dessa série de Fundamentos da Fé, aquilo que nós queremos e praticamos. Vamos concluir a palavra de domingo passado, que está em Atos 10, que o título é Deus não faz acepção de pessoas. Nós sabemos aqui, muitas vezes no coração é outra história, é mais difícil. Naturalmente nós entendemos, mas naturalmente também nós voltamos para os nossos hábitos antigos que só nos relacionamos com aqueles com quem nós estamos familiarizados. Isso, infelizmente, é uma realidade muito séria em todas as áreas, mas principalmente entre nós que somos crentes. Não dá para eu voltar ao que nós fizemos na semana passada. Eu encorajo você a ir ao canal do Facebook, do YouTube, da CCP Newark, ou na página do Facebook, mesmo nome, CCP Newark, e você vai poder ver a palavra do domingo passado e colocar as partes, caso você não tenha feito. Eu já vi que anotações já foram recolhidas. Se você tiver necessidade, você pode fazer cópias mais tarde. Também fale com a nossa irmã Junéia, ela ajuda você com essas cópias. Mas, como eu disse, não posso voltar à palavra de domingo passado, mas nos primeiros 23 versos nós tratamos de 3 personagens. Sem olhar na sua Bíblia, me alegre o coração. Quais foram os 3 personagens que nós vimos semana passada? Pedro, Cornélio, Espírito Santo, aleluia, homem de Deus esse aqui, né? Espírito Santo, Cornélio, Pedro e Espírito Santo. Nós vimos esses 3. A mensagem é uma e única, a experiência é uma e única. Deus não faz acepção de pessoas. Agora, mantenha a sua Bíblia aberta. O Ricardo vai estar colocando verso por verso. Nós não vamos estar lendo de uma vez, mas verso a verso, começando com o versículo de número 24. E a cada verso eu vou dar uma palavra de explicação. Às vezes vou unir 2 ou 3 versos, mas aí está, para que você possa acompanhar. Anote, escreva, e se tiver perguntas ainda, você pode enviar uma mensagem. Vamos lá, versículo de número 24, de Atos capítulo 10. Todos juntos? Vamos lá? Olha só, ouçam o que está escrito. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Que informações nós temos aqui? Que às vezes nós lemos, pegamos a história como um todo, mas deixamos de apreciar os detalhes. E cada detalhe aqui, nenhuma palavra está aqui por acidente. Ou porque está faltando um espaço, vamos dizer, não. O Espírito Santo especificamente colocou cada detalhe para o seu benefício, para o meu benefício. O que nós vemos aqui? Algo extraordinário estava acontecendo na vida de Cornélio. Nós vimos na semana anterior, vida de oração, prática de generosidade com aquelas pessoas que eram necessitadas, uma visão de um anjo, nós vimos algo extraordinário acontecendo, instruções específicas. Vai até lugar, tal lugar assim, assim, lá encontrarás um homem chamado Pedro. Agora, lembrem-se, quando esse versículo 24 fala que ali estavam Cornélio, seus parentes, seus amigos, ele ainda não havia entregue a sua vida a Jesus. Isso não havia acontecido. Está prestes a acontecer, não havia entregue a sua vida a Jesus. Porém, algo já estava falando bem alto no seu coração. O quê? Algo extraordinário está acontecendo com a minha vida. Não posso deixar meus parentes e amigos de perto sem participar dessa bênção. Você notou isso? Não é verdade que quando nós realizamos algo extraordinário, a tendência nossa? É pegar o telefone, pegar o WhatsApp, pegar uma mensagem, pegar o Facebook, seja o que for, e anunciar para o mundo. Nós queremos compartilhar. Nós queremos fazer isso. Porque nos alegramos. Quando Deus começa a mexer conosco, é preciso, necessário, é uma indicação que esse mover é realmente de Deus. É que nós imediatamente possamos a pensar assim, eu não posso deixar minha família, não posso deixar os meus queridos, não posso deixar meus amigos mais íntimos de fora. Se Deus está falando comigo, eu quero que eles também possam participar, que eles possam também sentir. E eu fiquei pensando, enquanto me preparava, fiquei pensando comigo. Me lembrei, possivelmente você já leu esse aspecto, em 2 Reis, você pode ler em casa, capítulo 7, e fala de uma grande fome em Israel. Cidades muradas, todo o povo dentro da cidade, cercados aí pelos inimigos. Mas os leprosos que não podiam estar em comunhão com todo mundo lá dentro, estavam deixados lá de fora. Então, eles, com fome, pensaram assim, gente, estamos aqui.
Não podemos entrar. Lá eles estão morrendo de fome. Do outro lado estão os inimigos. Vamos fazer uma coisa? Os 4 falaram. Vamos até onde eles estão. Porque quem sabe nós achamos comida. Se morremos, nós estamos morrendo de qualquer maneira. Você viu aqui a praticidade, o pragmatismo desses 4. E eles foram. Lembra-se da história? Chegando lá, o que eles encontraram? Deus havia tocado um anjo ali naquele exército, aquela multidão de soldados, eles fugiram para suas vidas e deixaram para trás o quê? Tendas, alimentos, tesouros, tudo ali. Os 4 fizeram uma festa, mas eu imagino, eles estão no meio daquela festa, saciando a sua fome. O que veio ao coração e mente deles? Nós não podemos. Eles falam literalmente, não fazemos bem. Esse dia é de boas novas e nós estamos aqui calados. Vamos compartilhar com a cidade. Eu vou deixar você ler o resto da história, que eles voltam, né, e falam para a cidade inteira. Achamos alimento, achamos comida, bênção. Me lembrei dele, mas não parei não. Me lembrei do André. Quais foram os primeiros 4 discípulos que Jesus chamou? Tem uma canção, né? Pedro, André, Tiago e João, porque são parelhos. Pedro, André são irmãos, Tiago e João são irmãos. Pedro, André, Tiago e João, onde? No barquinho. Aonde? Lá no profundo mar. Nós falamos de músicas antigas, né? Aqui tem versinhos, cânticos antigos, né? Para nós nos lembrarmos. André encontrou Jesus. Qual foi o primeiro discípulo que ele foi buscar? Pedro. Ele chegou para Pedro e ele falou assim, veja lá em João capítulo 1, você pode ver em casa. Esse achou primeiro a seu irmão Pedro e disse, achamos o mestre. E levou-o a Jesus. Você notou a dinâmica? Aí já que eu estava lendo o Evangelho de João capítulo 1, eu continuei lendo os próximos versículos. E o próximo versículo, versículos 25 e 26, que ele vai falar, 40 e 42, ele vai falar é o Filipe, que é um outro que estava junto com o André, e ele encontrou o seu amigo Natanael. O que ele falou com Natanael? Encontrei Jesus de Nazaré, vem e vê. Você está notando a sequência? Esses textos estão aqui para dizer o seguinte, Deus não faz exceção de pessoas, nós somos os enviados, Ele está dizendo, você achou a grande pérola, se achou o grande tesouro, não guarde para si. Fale. Que ordem? Família, os amigos mais chegados e até os confins da terra. Então esse princípio estava assim vindo. Deus está movendo o seu coração? Não guarde isso só para você, compartilhe. Versículo de número 25, Ricardo, por favor. Quando Pedro ia entrando na casa, lembra que ele obedeceu depois daquela conversão dos primeiros versículos, e ele foi para a casa de Cornélio. Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se a seus pés, adorando-o. Versículo 26. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo, levante-se, eu sou homem como você. Com certeza absoluta que é uma honra para Cláudio, para mim, para nós, quando nós somos lembrados e honrados. Mas vocês lembrem-se sempre, nós somos da mesma matéria que vocês, carne e osso. É muito importante, às vezes por gratidão por pessoas que têm feito muito, têm sido usadas por Deus em nossas vidas, nós temos a tendência de elevá-las. Não é nada errado com admiração e respeito, mas lembre-se, são pessoas, vasos de barro, como cada um de nós. No versículo de número 25, aqui mostra Cornélio o seu impacto. Ele mandou chamar, o anjo mandou ele chamar um homem de Deus chamado Pedro, e ele pensou, esse homem no escalão de Deus está lá em cima, né? Então, quando ele entra, ele se ajoelha diante dele. Mas Pedro, captando o fato que no Senhor nós estamos todos no mesmo nível, o que ele faz? Pede que ele levante-se. Então, é bom ter respeito. Respeite os seus líderes. Respeite os seus pais. Honre, a palavra de Deus fala. Honre seus pais. Honre aquelas pessoas de mais idade, mais experiência que estão à frente de você. Mas lembre-se, vasos de barro. Dependentes da graça de Deus, como todos nós. Honrem. Sejam honrados, mas não se esqueçam de que toda a honra e glória somente pertence ao nosso Deus. E ele estava assim.
Então ele mostrou, agora tocado pelo Espírito Santo, ele tocou e ali ele fez aquela atitude de respeito uns com os outros. Versículo 27. Conversando com ele, Cornélio, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E aqui ele vai começar, ele não vai contar a sua conversão todinha, né, como aconteceu lá com o lençol e tudo mais da palavra anterior, mas ele diz no próximo versículo, versículos 28, ele explica por que a minha hesitação de vir estar com vocês. Gentios, no caso dele, temente a Deus, mas ainda assim de outra raça, outro povo. Os israelitas não podiam, de acordo com o Antigo Testamento, se misturar. Olha o versículo 28. Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Ele não poderia nem ir, mas muito menos entrar na casa. Mas ele continua e fala assim, mas Deus. Essa é uma das palavras e declarações, eu diria, mais maravilhosas na palavra de Deus. Lá em Efésios capítulo 2, diz, nós estávamos mortos em nossas transgressões, em delitos, debaixo ali do polegar de Satanás, vítimas desse mundo, né, incapazes de fazerem qualquer coisa. Versículo 4, mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos ressuscitou, nos vivificou e nos salvou pela graça e nos fez assentar nas regiões celestiais. Você pode dizer amém para isso? Amém. Mas Deus, é assim, mas Deus, Ele entra na nossa história e tudo vai mudar. Pedro está dizendo para aquele Cornélio, se fosse por mim, se fosse pelas leis do meu país, pelo que acontecia antes, eu não poderia estar com vocês. Mas Deus me mostrou que Ele não faz acepção de pessoas e não quer que seus filhos de Deus, façam acepção de pessoas também. Ele não quer que faça isso. Agora, voltem comigo. Esse texto provavelmente foi escrito, nós não podemos precisar o dia, a hora, o mês exato, mas a ideia é que ele foi escrito por volta de 9 a 10 anos depois de Pentecostes, capítulo 2. São 9 a 10 anos de caminhada com o Senhor, experiência do apóstolo Pedro, muitas experiências. Quais foram as últimas palavras de Jesus quando ele estava prestes a ascender aos céus? Pelo menos duas porções. Uma delas, quando ele estava lá no capítulo de número 28, a partir do versículo 19, que ordem que ele deu para eles? O que ele falou para eles? Deu a missão para eles. Qual foi a missão? Ide por todo o mundo. Não, lá em Marcos, ide pregar, né? Mas aqui em Mateus está, ide e fazei discípulos de quem? Só de judeus? Não, de todas as nações. E nações não eram países, eram grupos, etnias, grupos de pessoas. Fazei discípulos de todas as nações. E lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele deu, ainda prestes a ascender, ele deu outra ordem, mas recebereis poder. Virá sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder, e sereis o quê? Onde? Só em Jerusalém, só com Israel, só com os judeus. Foi isso que ele falou? Em Jerusalém, Samaria. Os judeus detestavam os samaritanos. Não se davam, porque eram meio judeus. Então era Jerusalém, pessoal igual a vocês vão para Samaria, porque era a turma que você não gosta, e depois de Samaria, vocês vão para onde? Judéia, que era o estado, a região maior, e depois daí para onde vocês vão? Até os confins da terra. Graças a Deus, estamos nós aqui. Agora, Pedro, cheio do Espírito Santo. Sabe por que eu quero enfatizar isso? É o seguinte, é que por alguma razão é possível que a gente esteja cheio do Espírito Santo. Uma bomba assim positiva, boa, né? Bombando, como fala, né? Para compartilhar com aqueles que são iguais a nós. Mas ficamos mudos, calados e impotentes quando encontramos pessoas diferentes de nós, que mais precisam do Evangelho. Esse é um fenômeno. Então, Pedro viu e ouviu Jesus. Naquelas duas ocasiões, quando Jesus falou e ensinou. Pedro experimentou o Espírito Santo de Deus. E aqui, 9, 10 anos, Deus tem que dar a ele um êxtase, trazer um lençol do céu, como vimos semana passada, colocar animais ali, mandar levantar e matar e comer, e também para que ele não considerasse impuro aquilo que Deus já purificou. Deus não estava falando de alimentos, estava dizendo, moço, agora eu estou ampliando o alcance.
No Antigo Testamento eu trabalhei com uma nação escolhida, Israel. Porém, agora eu estou para essa palavra, essa boa nova, para todo mundo, o mundo inteiro. Mas levou 9 a 10 anos, até aquela experiência lá de Atos 10, para que Pedro pudesse se converter outra vez. Quando eu vi aquele vídeo do espanhol, aquilo me impressionou bastante. Por alguma razão, nós temos mais homens na célula dos homens em português, né, Luiz? Temos mais. Por alguma razão não puderam estar. Muitas razões legítimas. Mas sabe o que eu notei? Aquela turma do espanhol, que alegria, que envolvimento, e como contagiante, não é isso? Como não responder? Isso é ir para aqueles que são diferentes de nós. Isso é nós abrirmos, eles mostrando conosco e nós mostrando com ele. Porque, apesar de tudo, brasileiros e espanhóis e latinos na América Central, e dos México, América Central e América do Sul, nós somos diferentes, não somos? Eles são melhores que nós e nós somos diferentes, não somos? Amém. Estou brincando com o seu sentimento, não é isso? Então, nós vimos isso aí. Pedro está falando, olha, se fosse por mim, ficava só português, ficava só brasileiro, ficava só mineiros, só cariocas, só paranaenses, só Ceará. Não era assim que a gente ia fazer? Olha para a nossa igreja. Estamos colocando o nome, vamos colocar o estado que a gente veio do Brasil, né? É uma colcha de retalhos, não é isso? Graças a Deus por isso, não é? Amém para isso? Muito, muito, muito bom. Mas Deus não faz acepção de pessoas, né? Em versículo 29, por favor, Ricardo. Por isso, quando foi procurado, vim sem qualquer objeção. Vamos dar uma colher de chá para o Pedro aqui, né? O Pedro veio sem objeção? Não, precisou de um puxão de orelha muito forte, não é isso? Ah, Senhor, mas vamos lá. Ele está feliz agora, ele não precisa contar as partes ruins, né? Veio para que ele viesse aqui. Posso perguntar, olha Pedro, posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Posso perguntar por que vocês? Às vezes tenho apontamentos com pessoas diferentes, né? E não crentes, ou querem fazer perguntas, ou querem conhecer alguma coisa, ou o que seja. Ou estão namorando alguma moça da nossa igreja e estão querendo cair nas boas graças do pastor, eu não sei a razão. Mas eles vêm conversar e vêm a conversa. E normalmente eu pergunto assim, como é que eu posso ajudar você? O que você gostaria de perguntar? E aí a conversa abre um leque muito grande, né? Eu diria para você que essa resposta do Cornélio é o sonho de todo pastor, todo crente, todo evangelista, todo líder de célula, todo líder de ministério. Sabe por quê? Olha só a resposta dele. Há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. Ele orava 4 vezes ao dia. Então, 3 horas da tarde, está aqui ele orando, prática dos judeus. Ele está orando. Olha o próximo versículo. O que mais que ele fala? Há 4 dias eu estava em minha casa, orando, e esta hora, às 3 horas da tarde, o versículo 31 diz, de repente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. No início falou que era um anjo, versículo 31. E disse, Cornélio, Deus ouviu a sua oração, lembrou-se de suas esmolas. E ele continua, 32. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. E ele conclui dizendo, assim, versículo 33, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Coração aberto, mente aberta, parentes, amigos, todo mundo. Fala que nós queremos ouvir. Você já viu o sonho? Toda vez que nós lemos sobre avivamentos que aconteceram no passado, uma das características que me impressiona é o seguinte, havia um avivamento no local, num prédio, onde pessoas estavam reunidas orando. E de repente alguém estava lá no campo trabalhando. Parava, deixava os instrumentos e ia em direção àquele lugar onde os crentes estavam reunidos. E chegavam lá e diziam, eu vim aqui porque alguma coisa aconteceu. Alguma coisa falou no meu coração. Me fala isso, me explica, fala comigo de Jesus. E quando eu pensar nisso aí, sabe que eu vejo esse texto? Eu olho assim, eu vejo pela Ferry Street, pessoas andando.
Eu vejo pela Brown Street pessoas andando. Eu vejo aqui pela Hamilton e Union Street pessoas andando, gente afobada. Onde vocês vão? Não é porque a CCP tem sapatos, não é porque a CCP tem book bags, não é porque a CCP tem alimento, mas há algo acontecendo aqui, alguma coisa que o Senhor tem feito, está falando, e eu quero ouvir disso. Vocês, gente da igreja, expliquem para mim, como é que eu posso entregar a minha vida ao Senhor Jesus? Você tem esse sonho? Pessoas fazendo filas para vir. O que é que nos impede? O que é que nos impede? Estamos todos aqui para ouvir tudo que o Senhor mandou dizer-nos. Falem. Eu quero obedecer. Eu quero obedecer. Versículo 34. Eu queria que você percebesse o conteúdo do que Pedro vai falar, e para nós é uma lista das coisas que nós precisamos fazer quando estamos compartilhando. Então Pedro começou a falar, 34. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ele aprendeu a lição. Mas de todas as nações, versículo 35, grupos de pessoas, aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Jesus modelou isso, ele ensinou e ele modelou isso. Eu lembrei da mulher samaritana, João capítulo 4, pode ler a história inteira. Jesus foi ao encontro daquela mulher samaritana. Já os judeus samaritanos não se davam. Além disso, homem com mulher, esquece. Mas ele vai lá, e ao meio-dia, naquele poço, e ali começa aquela conversa que vai transformar não só aquela mulher, mas toda a sua comunidade, porque ela saiu dali transformada. Me lembrei também daqueles coletores de impostos. Lembra que eles eram odiados? Odiados. Nessa série The Chosen, né, que tem mostrado, você vê aquele ator fazendo o papel de Mateus. Mateus era um coletor de impostos, né, um dos discípulos, mas como Jesus incluiu entre os dois um coletor de impostos e a transformação que acontece naquela vida. Então eu vi que Jesus não só se importou com os samaritanos, Jesus se importou com aqueles que eram coletores de impostos, Jesus se importou com aqueles que tinham uma vida moralmente falando, principalmente as mulheres, que eram desprezíveis, mas ele os acolhe sempre. Ele está dando para nós essa notícia. Estamos aqui para ouvir tudo que Deus te dizer, e ele fala agora nesse último versículo, 36. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Irmãos, eu não quero dar muita informação, mas eu queria que você entendesse que a Bíblia, assim, ela repete. Quando Jesus nasceu e aquele anjo anunciou, né, glória a Deus nas alturas, aquele coral de anjos apareceu ali junto no nascimento dele, qual foi a mensagem? Paz, glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, quem ele quer bem. Notaram isso aqui? Olha Romanos 5:1, fala para nós, né? Ele fala assim: tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a mensagem que ele começa a dizer é o seguinte: Jesus veio ao mundo, e ele foi anunciado que haveria paz entre Deus e os homens. Essa guerra terminou. A reconciliação é possível através de Jesus. 2 Coríntios 5:19, eu sei que é muita informação, mas vamos lá. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando no rosto, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, Pedro já começou dizendo tudo isso aqui, que o Paulo mais tarde vai estar se referindo. E ele continua: ouvintes, Cornélio, parentes, amigos, sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou? Versículo de número 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Pausa. Se Jesus é Deus, e nós sabemos que Ele é, por que ele precisou ser ungido com o Espírito Santo ali quando ele foi batizado por João o Batista? Se ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, por quê? Às vezes você nunca parou para considerar isso. Sabe por quê? É porque quando ele veio, encarnou-se, ele abriu mão, ele esvaziou-se de si mesmo, ele colocou suspenso a sua divindade. Para quê? Para que ele fosse com você e eu.
Ou seja, ele está dizendo para você e para mim. Ele falou lá em Atos 1:8. Esperem, vocês receberão poder. Lucas 24:49. Não saiam da cidade até que do alto sejam revestidos de poder. O que ele está dizendo? Irmãos, esse ato de ir e alcançar novas pessoas não pode ser realizado sem o poder e a unção do Espírito Santo. Somente ungido com poder pelo Espírito Santo que você poderá fazer isso. Somente vai poder fazer isso. Então ele está ali para dizer o seguinte: Jesus, ao ser ungido pelo Espírito Santo, para começar o seu ministério, é o papel que todo crente precisa seguir. Somente cheio do Espírito Santo é que nós vamos poder fazer esse testemunho. Ele fez isso. Versículo 38 diz, o que mais? Foi ungido com poder para quê? Olha só. Fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Ok? É esse o meu papel também? Se Jesus veio, foi ungido para fazer o bem e curar todos os oprimidos, e nós? E eu? Ouçam só, Mateus 10, fala assim para nós. Jesus mandando os 12. Mais tarde, ele manda os 70. Por onde forem, preguem esta mensagem. Começa dizendo o seguinte: o reino de Deus está próximo. O reino já está, já chegou. Agora nós dizemos: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Você pega a listinha assim: eu vou sair para evangelizar em Newark, em Hillside, em Elizabeth, em Union, em Kearney, Jersey City, seja onde for. Qual o meu papel? Digo, o reino já está próximo, o reino já está aqui. O que mais nós vamos fazer? Curem os enfermos. Ok, já é um desafio. O que mais? Ressuscitem os mortos. Ok, o que mais? Purifiquem os leprosos. Não temos leprosos hoje, mas como são os leprosos? Pessoas marginalizadas, não é isso? E por último, o que é que ele faz? Expulsem os demônios. Tem demônio por aí? Tem. Reinaldo, volta e meia eu me lembro dos nossos cultos aqui na Edison Place. Eu não sei se os demônios estão lá fora ou se eles estão sofisticados, estão aqui dentro, muito escondidinhos, não sei. Mas eu me lembro que nós tínhamos uma porta lá no final, ficava lá o diácono Alex, de primo, né? Aquele lugar era dele. Ele que abria e fechava, abria e fechava. Ele, muito consciente, se alguém está orando, a porta é fechada. Se alguém está, a porta é fechada. Só abria quando, ok, agora entra, você pode entrar. Ele ficava assim. Eu lembro que eu estava começando a pregar e as portas se abriram. O diácono Alex abriu a porta. O púlpito lá era assim, a igreja ao longo, né? Lá no final, a porta se abriu. Então eu vi 3 moças. Então o diácono fez o sinal para elas entrarem. Mas quando elas foram entrar, é como se tivesse uma tela invisível. Bateram na tela, caíram para trás. Possessas. Muito inteligente, muito abençoada, não foi? Nosso irmão Alex fechou a porta. Tinha um pequeno escritório, pequenininho, apertadinho, né? Ficou ali na entrada e no escritóriozinho ali. Lá atrás, lá no final, no fundo, uma irmã se levantou e falou: pastor, Deus me revelou para nós trazermos essas mulheres aqui na frente e expulsarmos os demônios. Meu coração tremeu naquela hora. Não tinha medo de demônio nenhum, nada disso, mas naquela hora, será que é isso? Porque imaginou o show que vai ser isso aqui agora, que vai ficar? Aí, naquela época, o diácono Francisco, mais tarde o presbítero Francisco, falou: pastor, fez sinal para mim, chegou no meu ouvido e falou: pastor, não chama não. E o diabo quer parar com o culto. Deixa elas lá quietas. No final do culto nós vamos lá e a gente lida com esses demônios. Então eu falei: irmã, nós vamos esperar até o final do culto. Elas estão sob cuidados agora, cuidamos no final. A irmã saiu da igreja, porque eu recusei a palavra dela, né? Mas o Senhor estava com o nosso diácono Francisco falando a coisa certa. Meu ponto é, houve uma manifestação. Para você não ficar pensando o que aconteceu. Naquele dia oramos e os demônios foram expulsos.
Mas logo na semana nós fomos visitar a família lá em South River, eles eram de South River. E chegando lá, aquela família disseram o seguinte, a palavra que foi dada, ele não estava só, mas a palavra que foi dada é o seguinte, não, o diabo tem sido muito bom para nós. Então, nós vamos ficar com ele, o que ele provê para nós. Uma vida entregue, né? De novo, eu fico pensando, Senhor, não deixa o demônio escondido aqui no nosso meio. Se ele está aqui, se manifeste, sabe para quê? Para que vidas possam ser transformadas em nome do Senhor Jesus. Amém? Para isso ele nos deu o poder. Mas vamos quase concluir. Ele diz assim, versículo 39, nós somos testemunhas de tudo que ele fez, porque ele não só seguiu o mandato de Jesus, mas também para que nós proclamássemos, Jesus foi crucificado. Tudo que ele fez nas terras dos judeus em Jerusalém, onde o mataram suspendendo no madeiro. 40, Deus, porém, outra vez, porém, mas, contudo, todavia, Deus o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto. Aí ele explica, 41, não por todo o povo, mas por testemunhos que designaram de antemão, para que comemos e bebemos, nós comemos e bebemos com ele depois de ressuscitou dos mortos. Só para dizer o seguinte, não foram a todas as pessoas que viram Jesus ressurreto, mas somente aquele que Deus preparou para serem testemunhas. Deus o ressuscitou. Por isso a importância que quando nós entregamos nossa vida a Jesus, precisamos crer no coração que Deus o ressuscitou, confessar com nossos lábios que Jesus é o Senhor. E 43 ele fala assim, todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê, recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. E aqui está o outro sonho. O primeiro sonho qual é? Que pessoas começam a vida Ferry, da Brown, da Hamilton, da Lafayette Union e por aí fora, gente andando. Onde vocês vão? Não sei, eu estava lá na padaria, no Pão da Vida, mas de repente Deus falou no meu coração, o que está acontecendo? Eu preciso disso, eu tenho fome e sede disso. Esse é o primeiro sonho. Creia, vem orar conosco, vem clamar. O segundo sonho está aqui nesse próximo verso. Nessa altura o Pedro fala assim, agora a equipe de louvor pode vir para tomar o seu lugar. Foi isso que ele falou? Não. Pedro tinha mais assunto, né? Ele estava na página 6 e ainda tinha a página 7 para falar. O que aconteceu? O Espírito Santo interrompeu. O Espírito Santo, versículo 44, enquanto Pedro ainda estava falando, excuse me, o Espírito Santo falou, o que ele disse? O Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Todos que ouviam a mensagem. Quando eu notei isso, sabe o que eu escrevi? Senhor, pode me interromper qualquer dia, qualquer hora que eu quero. Não precisa terminar a palavra. Pode interromper. Porque naquela hora já havia uma mudança. É importante, irmãos, que ali fala, versículo 44. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. 45. Os judeus convertidos que vieram com Pedro, que tinham reservas, ficaram admirados de que o dom, o presente do Espírito Santo, eles não fizeram nada para recebê-lo, fosse derramado até sobre os gentios. Versículo 46. Por quê? Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus a seguir a Pedro. A nossa classe de membros, nós não temos a oportunidade de falar tanto assim dessa parte doutrinária, mas preste atenção. 4 vezes lá no livro de Atos, essa experiência com o Espírito Santo, do Espírito Santo ser derramado e falar em línguas. Vocês se lembram quais foram as experiências? Né? 4 vezes. A primeira delas foi em Pentecostes, e eles falaram em línguas, não foi? E falaram línguas, você lembra o conteúdo das línguas? O que foi? Porque haviam 16 grupos de pessoas que não se entendiam, não falavam a mesma língua. O que esse falar em línguas significou? As barreiras se acabaram, todo mundo entender. Se eles tivessem aprendido ou não. Falaram línguas que eles não tinham aprendido. Deus remove as barreiras dos estranhos. Depois, em Atos 8, Samaria. Ali não há menção desse fenômeno, mas por causa da proximidade. O próximo que nós vamos ver é esse aqui em Atos 10, onde fala de novo, falar em línguas. E por último, em Atos 19, quando fala de Paulo encontrando aqueles 12 discípulos.
ele ora por eles. Por quê? É para dizer que Deus não faz acepção de pessoas, para que todos soubessem. A experiência está aberta a todos. Mas não perca de vista que eu falar em línguas não é algo esotérico, êxtase, não é isso. É a habilidade, porque quem fala em línguas, lá no capítulo 2 de Atos, fala assim, todo o povo os ouvia falando das grandezas de Deus. O que assusta o não crente é dizer o seguinte, como você aprendeu minha língua número 1? E como você está falando desse Deus maravilhoso, das suas grandezas? Então, ela é uma ferramenta para alcançar pessoas, para quebrar barreiras. Nós não precisamos ter medo, sabendo que isso é um ato, um presente de Deus para quebrar as barreiras nossas. Isso é bastante informação, muita carne aqui. Então, você pode me procurar que eu possa explicar melhor. Mas a ideia é o seguinte, todos nós estamos ouvindo falar na nossa língua. E eles, por último, concluem, convertidos, movidos por Deus, convertidos, Espírito Santo derramado sobre eles. O que impede que eles sejam batizados? Batismo tem muitos significados, mas o principal é a nossa união com Cristo. E Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. O batismo, a membresia, é esse ato formal daquilo que Deus já criou. Deus coloca em nós. Quando há um casamento, o casal de noivos está ali fazendo um voto uns com os outros, eles não começaram aquele relacionamento naquela hora, nem é a cerimônia que os faz estarem juntos. Eles já tinham experimentado a cerimônia para que todos possam participar. Então, o ser membro, o ser batizado, é esse ato de que você agora se identifica com todo o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. E aquelas pessoas foram batizadas. Então, ordenou o versículo 48, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Toda a animosidade já foi embora. Toda a animosidade já foi embora. Queria pedir à nossa equipe de louvor que viesse agora. O Espírito Santo continua com a liberdade e a autoridade para interromper qualquer coisa, o cântico ou a minha palavra final. Mas eu tenho um apelo para fazer a você. Você que está presente aqui, ou que está vendo pela internet, ou se está mais tarde lendo essas notas, preciso perguntar, você já entregou a sua vida a Jesus? Você já creu no coração e confessou com seus lábios? Importantíssimo para fazer isso. Crer que Deus o ressuscitou, confessar Jesus é o Senhor. Isso é entregar a direção a Ele, totalmente a Ele. Recentemente eu tive um encontro com uma dessas pessoas que eu falei, que querem saber do caminho do Senhor. Então eu estava falando com um jovem muito bem sucedido na vida, mas muito bem sucedido. Alto escalão, companhia, bem forte no estado de New Jersey, dirigindo um Lexus, sabe esses Lexus que só falta falar, né? Saímos, entendeu tudo. Mas no final, quando chegamos nesse crer no coração, que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, e confessar com os lábios que Jesus é o Senhor, aí uma pausa, um silêncio. Aquele jovem falou para mim, pastor, gostei de tudo que eu ouvi até agora, achei muito fascinante, mas eu não posso entregar o controle da minha vida a Jesus. Eu tenho muita coisa acontecendo boa na minha vida, eu não posso entregar meu controle para Ele. Me lembrei daquela situação que a gente está dirigindo e que entregar o controle a Jesus e a gente dizer, para o carro, dar a volta e dizer, Jesus, sai do passageiro, assumo o controle. O Senhor dirige, eu sou o passageiro. Você já entregou a sua vida a Jesus? Se não, o que o impede? Hoje é o dia. Não é religião, não é fazer parte da igreja evangélica, é dizer, Senhor Jesus, aqui está o volante da minha vida. O Senhor dirige, eu vou junto. Estamos juntos aí. E para você também, que está me ouvindo aqui, você que tem sido como Pedro, entende tudo, ouviu Jesus, já leu a Bíblia, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, ou ide fazer discípulo de todas as nações, Marcos ou Mateus, seja o que for, você já ouviu isso, já entendeu, mas você está aí quietinho no seu lugar. Parentes, amigos,
estão indo rapidamente para o inferno. Seus lábios não se abrem. Será que hoje é o dia de você dizer: Espírito Santo, vem sobre mim. Senhor, se precisar pegar um lençol, faz isso. Se precisar o que for, faz isso. Mas mexe no meu coração. Apesar, irmãos, que você não precisa mais, como Pedro teve aquele êxtase, não precisa ter isso, não. Não se preocupe, não. Fique tranquilo. Também você não precisa estar preocupado de ver um anjo como lá o Cornélio viu. Sabe o que você precisa? Creio naquilo que a palavra de Deus já falou. Você não falou nisso desse culto? Eu creio na Bíblia, ela é a revelação de Deus para mim. Está aqui como Deus falando para você. Eu não faço acepção de pessoas. Seus parentes, seus amigos. Eles estão certos, seguros de onde eles estão indo? E você é aquele que Deus colocou. Você é o Simão Pedro que foi mandado buscar para explicar a eles. Pastor, não dou conta. O que é preciso? Ser ungido com poder pelo Espírito Santo, para que os seus lábios se abram, os obstáculos caiam por terra e você possa ser usado poderosamente. O Senhor é contigo. Ele nunca vai deixar você. Não seja como aquele outro profeta do Antigo Testamento, Jonas. Falei sobre ele, não foi? Que quando Deus deu a ordem, o que ele fez? Ele fugiu para o outro lado. Seja que o Pedro, que mesmo tendo que se puxar a orelha, ele agora está pronto a ir e falar aos seus parentes e aos seus amigos íntimos. Falar, curar, expulsar os demônios, quebrar as barreiras, trazer para o Senhor Jesus. Eu sei que a hora está avançada, né? Nosso almoço com o pastor já deve estar até esfriando nessa altura do campeonato. Mas eu queria que você ficasse de pé comigo. Feche os seus olhos, repita essa oração comigo. Senhor Deus, aqui estou, em Tua presença. Eu quero estar cheio do Teu Santo Espírito. Eu quero ser esse instrumento nas Suas mãos. Alcançar os meus parentes, meus familiares e aquelas pessoas chegadas a mim. Unge-me, Senhor. Enche o meu ser com Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus.